Comece bem a sua manhã no Jornal da Top. Notícias, atualizações e tudo o que você precisa para começar o dia bem informado. Jornal da Top. Muito bem, são 7h06 em Mato Grosso do Sul, 7h06. Estamos de volta no Jornal da Top. Neste bloco, vamos receber aqui, né? Estamos recebendo, aliás, nos estúdios da Top, o jornalista Bosco Martins, grande presença aqui do jornalismo de Mato Grosso do Sul, fazendo parte da nossa programação, e é o nosso entrevistado desta manhã. Agora, no Jornal da Top, a entrevista do dia. Informação direta de quem entende. 7h07. E para conduzir esta entrevista, vamos chamar aqui Tony Ueno. Bom dia, Bosco Martins. Prazer imenso tê-lo aqui no estúdio da Top FM. Olha, tava vendo aqui o livro do Manel de Barros, coisa maravilhosa, né? Saber que o Manel de Barros é um poeta aqui do Mato Grosso do Sul, sendo reconhecido cada vez mais no Brasil e no mundo. Prazer imenso ter aqui você. Prazer é meu, Tony, voltar a frequentar um espaço que muito me orgulha saber que você criou, né? Como esse grande empreendedor do rádio, do jornalismo, um cara de pesquisa, um cara que tem site, né? Nós que trabalhamos juntos lá na Rádio Educativa, né? Me lembro quando você chegou lá fazendo o programa da noite. E o tanto que você cresceu. Eu que te parabenizo. Opa, obrigado. Né? Por você ser esse grande empreendedor, esse homem realmente da comunicação. Eu sou oriundo do rádio, você sabe que eu me emociono muito quando eu entro no microfone, assim, primeiro cumprimentar toda essa equipe, Dilene Rocha, o Júnior, né? A Bruna. A ótima ideia, a menina do café, que eu não sei o nome dela, mas café, Sueli. a plaquinha já de cara já recebe bem a gente, né, Júnior? Sempre uma ótima ideia, um cafezinho. É bom tomar um café com você e saber que você está fazendo esse grande império da comunicação aí, entrando na regionalização, que eu acho que esse é o grande barato para contrapor essa globalização, sabe? Essa Sim. coisa que vem de cima para baixo, essa comunicação hoje globalizada, essa coisa que você copia e cola, e você ter ao mesmo tempo um cara como você, o Viçareiro, que faz a notícia ao contrário, sabe? Sim. Ela sai lá de Caracol, ela sai lá de Bela Vista, ela tá lá em onde Camapuã, você tá? Camapuã, Dourados. do Sul, Dourados, né? E agora você estava me falando, chegando aqui na capital. Se Deus quer quiser. dizer, é um marco histórico isso, que eu acho que do jornalismo regional brasileiro, e que você faz parte dessa história. Bosco Martins, quantos anos de jornalismo? Como você começou a fazer jornalismo? Olha, depois que chegou a turma do Lula, aí a gente não fala mais idoso, né? 50 mais, 60 mais, 60 mais. 70 mais. Né? Eu acho que são 50 mais de jornalismo. É, 50 mais. Eu comecei com 14 anos numa rádio, me emociona até hoje, aquelas maletinhas. O Pelé, nunca me esqueço dessa passagem histórica, abriu em Jaboticabal, sou de Jaboticabal, interior de São Paulo, nascido em Fernandópolis. Num distrito chamado Macedônia, tem umas 6 Macedônia no planeta aí, né? Macedônia helênica, tem um monte de Macedônia, mas também tem uma Macedônia Em São no Paulo. distrito de Fernandópolis. E de lá, meu pai era professor, minha mãe professoras, e viajavam muito, professores estaduais, né? Deram aulas lá em Fernandópolis, e lá eu nasci, mas meu pai era de Jaboticabal, depois mudou-se para Jaboticabal, onde eu me criei. E lá eu me lembro que o Pelé tentou abrir uma faculdade de educação física, a primeira faculdade de educação física com uma empresária local lá, que ele conhecia muito. E foi lá no lançamento dessa faculdade, e eu me lembro que foi praticamente minha estreia no rádio jornalismo, correndo com a maleta. já entrevistando nada mais nada menos que o melhor jogador do mundo. Uma coisa assim, um tumulto, a cidade parou. Pensa que 60 mil habitantes querendo ver aquele homem, aquela pérola negra, né? Ele estava no auge dele, né? E, enfim, então essa coisa do rádio jornalismo, nós fazíamos um jornal, eu vejo aqui aí
o aquário, né, que a gente chama, né? Sim. Aqui, rotativa sonora no ar. E eu fazia a redação. Pá, vinha aquela escalada, né? E a gente ia dando as manchetes, né? Hi-fi-fi, na zona do Meretrício. Lá nós tínhamos a zona do Meretrício. Hoje não tem mais, né? Acabou, né? Em Bonito tem, viu? Em Bonito tem. Em Bonito tem um mangal. E aqui no nosso ex-prefeito, que era presidente da São Massu, tem a Jacutinga, que ficou famosa, né? Sim. Que é uma zona do Meretrício ali. Depois que o Ministério Público começou a pegar pesado, fechou muita Hoje é o zona job. do Meretrício, né? Hoje é o job. É o job. E Mas, você enfim, chegou são quando muitas aqui e muitas histórias, viu? Aí cheguei na década de 90 no governo do Dr. Wilson Barbosa Martins, né? Já trabalhando na TV Morena, trazido pelo Fábio Zaran, pelo Jorge, que estava, seu Jorge Zaran, que aliás, abrindo um parênteses aqui, a TV Morena está fazendo 60 anos, né? Sim. Eu cheguei 10 anos depois, me lembro historicamente, o sonho naquela época do seu ex, que sempre foi um desenvolvimentista também como você, assim, guardado obviamente as devidas proporções, que você tá mais rico que ele. Meu Deus do céu. Você ficou mais rico que ele. Então, mas enfim, o intuito e o objetivo é o mesmo, de fazer essa interligação da comunicação do Estado. Naquele tempo, não sei se você se lembra, você não falava com Três Lagoas, com a região do Bolsão. A gente falava da capital para lá, TV Morena, né? TV Morena. E aí o Rames Tebet foi governador sucessor do Dr. Wilson, assumiu naquele período final, né? Sim, Você sim. se lembra? Pegou inclusive aquele câncer. Eu, pela TV Morena, fui o repórter que cobriu aquele drama todinho do Rames, que acabou indo para Japão, foi para o mundo inteiro para curar aquele câncer dele, acabou que não curando, né? O Flávio Derges, na época, teve também o mesmo problema com ele, o mesmo tipo de câncer intestinal, um câncer agressivo, né? E eu acompanhei todo esse périplo dele lá, e acabou que ele enterrou o oncologista dele, o Rames, que era o Dr. Marco Sião, sofreu um acidente, um jovem, um médico fabuloso de São Paulo, tinha uma perspectiva, acabou morrendo num acidente automobilístico. Então, essas histórias da política, né? E naquele tempo não tinha essa ligação com o Bolsão. Eu me lembro que nós fomos fazer, aí o seu Jorge me chamou lá, falou, nós vamos, você é o repórter da casa. Eu sempre fazia as missas do Eduardo Elias Zaran, todo ano tinha a missa de morte do Eduardo. O Eduardo eu não conheci, né? O irmão... Que é praticamente o alvissareiro mesmo, o primeiro a iniciar esse império da família Zaran, né? Mas o resto dos irmãos, seu João, todos eles eu conheci. E eu fui para a TV lá, era o Akira. Você lembra do Akira, né? Sim. Eu nunca me esqueço que nós até estava tendo uma manifestação de funcionário e é uma transmissão ao vivo. Acho que foi recorde na época mundial, porque nós metemos a televisão lá, mas ainda não tinha aprovação da Anatel. Estava em regularização o sistema para começar a geradora lá em Três Lagoas, porque não tinha ligação, a repetidora. E aí o seu Jorge falou, não, abre o sinal e pau. Começamos a transmissão 9 horas da manhã, 3 horas da tarde, ainda estava chegando político da região. Você não aguentava o Jefferson Parra, não sei se você lembra dele, cinegrafista, tá lá em Ponta Porã. Aquele tempo as câmeras, ô Tony, era aquela Ikigami, né? Ikigami, uma câmera alemã, acho que pesava uns 10, 12 quilos. O Ronaldo Bala, que tá lá hoje na TV, que me desmita, mas eu acho que é mais ou menos aí. E aquilo, você imagina o cara ficar 3 horas com aquele trem no ombro, né? E chegamos, eu sei que nós fizemos a transmissão ao vivo de lá, o Akira estava tendo um probleminha que nós não sabíamos, chegou uma manifestação, rapaz, eu até nunca me esqueci, os manifestantes, que eram funcionários, acho que queria aumento, um negócio assim, e estavam protestando, eles sabendo que tinha um ato lá dessa coisa, aproveitaram o ato, chegaram lá com um caixãozinho desse tamanho, assim, enterrando ele. Ele era pequenininho. Mas, não, esse povo não entrevista, não. Deixa esse povo de lado aí. Enfim, são histórias que um dia deverão ser contadas em livro. Então, né? Isso que eu tava imaginando aqui. Você pensa em contar todas essas histórias do jornalismo? São 50 anos, né? Então, Tony, você sabe que chega um tempo, dizia o Drummond de Andrade, que não se diz mais, meu Deus, né? Que a gente dá aquela acalmada. E eu acho que agora sim, inclusive um próximo livro
vou levar amanhã ao conhecimento do meu amigo Nicomedes, lá da TV Morena. Sim. Exatamente, é um livro sobre o Dr. Euse, essas histórias com o seu Euse. Eu tenho a gravação de um Roda Viva com ele, que eu fazia na época de diretor da TV Educativa, não sei se você se lembra, acho que você chegou até a participar, o Roda Viva MS. Sim, eu não cheguei a participar, mas eu acompanhei. Que ele era um programa exatamente com esse objetivo de... Vinham do Correio do Estado, vinham do Media Max, vinham do Campo Grande News, cada emissora ali tinha um participante, e aí o Cadu que fazia a apresentação, nosso saudoso Cadu, né? Partiu. E também já partiu para outra, e ele fazia a apresentação, mas tem grandes gravações, tem o Geraldo Roca, que foi um dos compositores, um compositor que o Mato Grosso do teve, autor do Trem do Pantanal, né? Sim. Enfim, são documentos. E tem uma belíssima entrevista com o seu Elzaran, onde ele conta, como eu estava te falando, como ele construiu esse mundo dele aí da comunicação no Mato Grosso do Sul. Então é um negócio sério, é um negócio interessante. Então eu vou começar a pesquisar. Fazer um livro, né? Fazer uma história do Euse, né? A gente tem que contar a história dos outros, né, Edilene? Exatamente. Inclusive, lendo aqui, porque quando vocês proseiam, também dá uma olhadinha nesse livro maravilhoso. Olha só, para quem está aí nos assistindo pelo ambiente virtual. Aqui tem uma frase muito linda de Manuel de Barros. Temos que enlouquecer nosso verbo, adoecê-lo de nós, a ponto que esse verbo possa transfigurar a natureza, humanizá-la. E pensando nessa frase aqui, você que vem do jornalismo tradicional, aonde o jornalista tinha que ouvir já escrever, e era muito necessário você escrever um texto assim, imparcial, né? Você é na época assim do tradicional mesmo. Como é que você compara essa época com a de hoje, que tudo é no digital e a maior parte pesquisa até no chat GPT? Sim, agora principalmente o chat, né? Eu fiquei impressionado. Eu faço hoje meus textos, já está todo mundo utilizando isso, inclusive. Eu vejo lá no Campo Grande News meu amigo Lucimar Couto. Ele mesmo o próprio jornal já assume essa utilização, né? Essa chinesa que entrou, a Dash que está até melhor que o chat GPT. É impressionante o número de informação que é armazenada ali, que é um grande cérebro, né, internacional aí, que é o que nós pensamos. Você já se pesquisou, você se pesquisa lá, que você acha um pedacinho de você, pesquisa o Tônio. É impressionante o grande cérebro que foi montado, né? A ponto do Elon Musk falar e dizer que o problema do mundo pode ser lá na frente, não a falta d'água, e nem nós vamos ter aí, você estava vendo aí vocês darem aí as questões meteorológicas, que também são graves, então, embora estão prometendo aí chuva em 41 municípios do estado, né? Para aí tomara que chova bastante e regue bem, mas também esse outono e até o final do ano também o clima promete também ser um dos mais quentes da história. Isso tem, né? E ele fala que não, que o grande problema do planeta poderá ser a forma de capacitar as IAs, né? As inteligências artificiais, esses grandes edifícios que tem que se abrir para criar esse grande cérebro para se trabalhar com as inteligências artificiais, que isso aí pode ser a grande crise mundial lá na frente. E aí, para o jornalismo, facilitou muito, né? Qualquer analfabeto hoje escreve, né? Ele pega uma IA dessa e joga ali dentro, ele corrige, volta o texto limpo, é impressionante. Eu vejo crianças... Ao mesmo tempo, eu falo assim, esse mundo ele é muito contraditório, né? Essa IA, ela não vive sem o pensamento do Tony Ueno, do Bosco Martins, da Edilene, do Júlio. Alguém tem que fazer, né? Alimentá-la para que ela possa devolver aquele conteúdo, né? Porque você fala assim, não, faz só o seu então, né? Mas ela já tem armazenada ali, por isso que ela te devolve aquilo, né? Porque tem informações de todo lado. Mas eu acho que o ser humano ainda, como estava aqui o Tony abrindo aí, que nós precisamos falar, lembrando logo, eu estava ouvindo o programa logo na entrada, esse caso do ódio entre as pessoas, está cada vez, o poeta era um poeta do amor, né? O Manuel de Barros era um poeta da paz, um poeta pantaneiro, né? Esse policial que abordou o rapaz lá, né? Ali tem um pouquinho de congruência dos dois lados. O cara era policial, tal, se identificou, acho que o cara exagerou também,
né? Uma porra de um capacete daquele. A pessoa se assusta, cara, né? o cara acabou se defendendo e ele era uma autoridade, pedia e o cara não fazia. O que ele tá escondendo? Aí abriu uma outra, né? Mas enfim, isso tudo demonstra, né, Tony, que o mundo tá um pouquinho aloprado, né? Precisa um pouquinho mais de paz, de calma, né? O Trump agora criando esses modelos disruptivos, né? Com esse Elon Musk, que é exatamente o cara, sim. Porra louca mesmo. Vai, educação, acaba com isso aí. Saúde, tchau, juiz, acaba com o juiz. Isso é e não é bem assim, né? É complicado isso aí. Vamos ver o que vai dar, né? A expectativa é grande. Como surgiu a ideia desse livro em homenagear ao Manel de Barros? Como é que está sendo a repercussão? E aonde encontrá-lo? Tony, esse livro nós já viajamos São Paulo, Rio de Janeiro, praticamente todas as capitais através da livraria Travessa. A livraria Travessa, na época da ditadura militar, ela chamava Livraria Muro. É de um amigo nosso, um mineiro, já está lá com seus quase 80 anos, no tempo que eu trabalhei no Rio de Janeiro, na Globo, aqui pela TV Morena, que, no governo Moreira Franco, eu o conheci. E ele, vamos fazer o lançamento do livro. O Zé Hamilton Ribeiro, que faz o repórter do século, né, meu amigo Zé Hamilton. Eu até estive lá agora no final do ano, fiz uma entrevista com ele uns 12 minutos, inédita. E ele faz o prefácio do livro. São 400 páginas, é um tijolaço. E aí tem o Manuel de Barros, de carne e osso, porque tem o cara humano, o bastidor. São 30 anos, 3 décadas de amizade. Eu ia lá na casa dele, a gente sentava no final de tarde, conversava. Quando saiu o livro dele, ele gostava que eu lia as poesias dele e tal. Isso se transformou nesse livro. É um tijolaço, são 400 páginas. O mundo cada vez mais tem menos gente lendo. É uma batalha terrível, né? Mais de você vender livro, hoje tem um livro digital, ele está digital também, está na Amazon, você encontra ele na Amazon, na casa do poeta Manuel de Barros você encontra a venda e nas livrarias da Travessa. Você me perguntou onde adquirir, né? Nós devemos fazer uma agenda com ele ainda, com a Mazé, que é uma escritora de Dourados, então uma carta convite lá na França e em Portugal pela Travessa. Encerrando assim a 3ª edição dele, são quase 600 livros que foram vendidos já, né? Então, e o poeta era isso aí, ele gostava, era muito brincalhão, né? Era um cara leve, um cara que você tava, né, assim, pau seco e gente besta dá em tudo que é canto, né? E o mundo tá cheio de pau seco e gente besta ainda, né, Edilene? A gente ainda tem que, com poesia, né? A gente tem que ir enfrentando essas agruras do dia a dia. Aí. Mudando um pouco o assunto aqui, a gente não poderia deixar de abordar, porque foi notícia aqui também, em nível nacional. Uns falam que é fofoca, você já fez um texto. Como que é essa história que você é irmão do Gugu Liberato? É fofoca mesmo? Faz sentido? Claro que faz. São pessoas que inventaram isso. Ser eu desse espólio de Gugu direto. Pularia na frente aí. Mas eu tô com a foto aqui, ó. Maria, mas que parece, parece. Aliás, eu li uma matéria essa semana que a dona Maria da Fé, né, que é a mãe dele, Maria da Sé, não sei o que, ainda tá viva. Eu falei, vamos perguntar pra ela se ela teve um caso com o professor Valdemar Martins lá de João de Cabo. Olha, mas é muito interessante, mas deu uma repercussão muito grande, né? Então, esse é um cara um tal de Coruja, tem quase que 1 milhão de acessos na página dele, e ele me veio com essa história é remanescente desde quando eu morava lá em Jabuticabal, né? Quando eu iniciei com 14 anos. Realmente, meu pai era muito parecido, eu tenho um irmão mais novo, mais parecido com o Gugu, e aí essa coisa aí, o Valdemar é pai do Gugu, sabe que é coisa de interior? Sim. O Valdemar é pai do Gugu, é a cara do Gugu, e foi indo, e meu pai fez, ele desmentia, você é louco, pai do Gugu, tá louco, e de vez em quando ele tomava as cachaçinhas, não, é mesmo, eu sou pai do Gugu, e aquilo foi crescendo, agora essa história me volta, praticamente já morreu com 88 anos, você imagina? Aí voltou, tá uma doida de uma menina lá, nós temos uma faculdade particular lá em Jabuticabal, com 40 mil alunos de educação à distância e tal. E aí uma das, não só a distância, mas também era presencial. No tempo dele ela era mais presencial, hoje que a tendência mudou, né? Para EAD. E
E essa menina criou e formou, ela deu uma entrevista nesse portal de quase que 1 milhão de acessos lá, discutindo essa coisa da paternidade do outro filho, que não era nem esse. Era o filho, esse outro que tá discutindo realmente que é filho, né? Tem E seu pai entrou no pacote. Aí a mulher falou, lá em Jabuticabal, BBT, tem o pai do Gugu, não sei o que o pai do Gugu, vocês não sabem quem é, mas eu sei, quando eu estudei lá, todo mundo falava, o cara pegou e jogou aquilo no ar e virou esse... E você acabou virando irmão do Gugu na marra. Aí é o seguinte, Jabuticabal é uma cidade que dá grandes talentos, eu sou o mais humilde, o mais simples deles, eu sou o menor desses talentos, mas lá é o César Tralli, é de lá de Jabuticabal, hoje tá aí. Anchorman do jornal Hoje, que está brevemente do jornal Meu Amigo, o Datena, aquela da região, e também como chama, Luciana, aquela Piovani. A Piovani também é da região. Piovani era minha vizinha. Falei, ninguém fala que é irmão dela, pô. Ninguém fala que o Bosco é irmão da Piovana, tem que ser do Gugu. Uma moça bonita daquela, bem instruída. O Bosco, você tem muitas histórias, você é uma pessoa alegre, né? Tony. Esse dia eu tava conversando com a Ana Lô. Ela falou, o Bosco é porra louca. Ana Lô, né? A neta do ex-prefeito lá de Bonito. Sim. Narciso, né? Enfim, que tá vivo, né? 93 anos. Fiz agora com ele a inauguração da Polícia Militar Rodoviária na frente da fazenda dele. Ele contribuiu na rodovia lá, 382, deu 1,5 milhão do bolso dele. Do bolso dele. Você não acredita, aquilo é uma pousada. Eu falei pra ele, a hora que eu não tiver lugar pra ficar em polícia, eu vou ver ser preso aqui. Eu vou vir pernoitar aqui nessa... Tem umas beliches, você tem de ver que coisa luxuosa, bacana e tal, bem na frente da fazenda dele, da pousada, da rodovia da 382, no trecho que é a rota bioceânica turística, né? O governador Riedel quer emendar aquilo ali, chega a Porto Murtinho, Bodoquena, um outro caminho por ali, né? Lá na ponte do Ladejar, outro Pantanal ali, vai emendar lá com a ponte Manuel de Barros, que o Coutinelli fez essa ponte, é uma ponte maravilhosa também. É um outro trecho, viu? E a fazenda dela fica no trajeto e a rodovia leva o nome da dona Frida, que era a ex-esposa dele. Olha. E eu falo assim com o seu Nerci tá indo pros 90 e lá vai pedra, não tem nenhum ser motivacional, você pega esses caras que ficam dando essas palestras motivacional, Edilene, você paga tal, coach, não sei o quê, mais do que ele. Eu encontrei ele agora nas piadas, falou, Busco, eu não salvo, rapaz, agora eu comecei, tô plantando eucalipto. 92, daqui 10 anos eu tiro a primeira era, daqui 20 anos a segunda era, daqui 30 anos, pelo amor de Deus, fiz a conta no meu cérebro e fiquei quieto, né? Não morre nunca, né? É um desenvolvimentista, é um outro cara que merece uma grande história, ele veio para Aquidauana, perdeu tudo, virou o maior plantador de milho da região, você sabe da história dele, né, Tony? Bosco, eu quero agradecer aqui sua presença. A gente fica o dia inteiro aqui contando história. Eu quero fazer depois com você um podcast pra gente contar essas histórias. Mas eu queria que você passasse um telefone ou um e-mail para as pessoas entrarem em contato com você, porque você é uma pessoa muito querida e muitas vezes as pessoas querem falar com você. Sim. Meu número é transparente. E os cobradores, os donos dos boletos, por favor, não utilizar. 6799 61 1330. Isso ainda do tempo lá para trás, do PT ainda, 1330. Bosco Martins, obrigado pela... E o e-mail repórterbosco, @gmail.com, eternamente repórter, né? A gente... Rapidão, conta pra nós, qual que é o seu prato preferido sul-mato-grossense? É o arroz, feijão e o arroz cuiabano, com ovo frito? Não tem, é uma simplicidade aqui, viu? Bosco, eu quero agradecer sua presença, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser, nós vamos estar fazendo podcast para contar essas histórias aqui. Eu que agradeço, parabenizo mais uma vez a equipe de vocês, Júnior, a Bruna, Dilene, você, a nossa moça do café que eu vou tomar, qual é o nome dela? Suelen, um abraço para Suelen, né? E a todos os ouvintes aqui dessa rádio do Jornal da Top, da Rede Top. E um abraço, Fátima do Sul. Fala aí, onde mais estamos? Carapó, Caracol, Vicentina. Pensa uma região bacana, bonita, cidades maravilhosas. Amo o estado do Mato Grosso do Sul. Obrigado, já voltamos. Vida financeira, conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência.